responda. Quem pergunta é o Pai, na verdade não responda. Boa noite, queridos amigos e amigas paroquianos da Paróquia Divino Espírito Santo. Boa noite você também, família Caob, Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco, e família Caob, Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, que estamos juntos nessa live para tratarmos do assunto família e educação. Educação para a vida. Eu sou o professor Juliano, sou professor do Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco, também psicanalista clínico, e tentarei colaborar para as mediações das falas que nós teremos aqui hoje com os nossos convidados, né? Primeira participação do nosso pároco, o Padre Mário Marcelo, que fará a nossa introdução, o Padre Lelete, que é o nosso diretor do Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco, também do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, e representante da Arquidiocese da Pastoral Educacional, Pastoral da Educação. A nossa colaboradora Ádila, que faz o trabalho de assessora da direção aqui do Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco, professor Laurence, que também, além de colaborar conosco com as músicas, com as canções, vai dar a palavra de pai e professor sobre as relações que nós teremos aí entre escola e família em tempos de pandemia. A Cristina e o Joaquim são pais também, colaboradores, funcionários do nosso Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco, também formados em pedagogia, que apresentarão também as suas ideias. Qual que é o objetivo da nossa família Caob nessa colaboração com a paróquia? É apresentar e mediar o diálogo entre os paradoxos da educação familiar junto com a educação escolar. Um assunto, um tema tão forte, tão presente, principalmente hoje, né, em tempos de pandemia. Nós vamos frisar também a importância da família e do contexto escolar pela educação de qualidade. Sabemos bem que a nossa população de Ouro Branco, principalmente os paroquianos, desejam que os seus filhos, suas filhas, tenham uma educação verdadeiramente de qualidade. Tentaremos contextualizar a relação entre a família e a escola para além das meras cobranças culturais e subjetivas que tanto fere, tanto incomoda os nossos alunos, os nossos filhos e filhas, né? Para quê que nós tentaremos propor esse assunto? Que a gente consiga criar entre nós, em família, diagnósticos, elaborar diagnósticos pedagógicos, eficientes e mais amplos, para que a gente consiga manter a educação de qualidade em tempos de pandemia. Pensar também, queridos paroquianos, meios para superar os quadros gerados pelo distanciamento social diante das necessidades pedagógicas dos nossos alunos, filhos e filhas. Passo a palavra agora para o nosso pároco, Padre Mário Marcelo, para iniciar então essa live. Para todos, então é nessa alegria que nós estamos iniciando este momento com a equipe do Colégio Arquidiocesano. Nós agradecemos nessa equipe, nessa semana que a nossa arquidiocese, o nosso país, a CNBB, está propondo para nós, neste mês de agosto, essa reflexão sobre a família. E com o tema de hoje, educação e família. Que nós possamos mesmo acompanhar este momento tão importante para nós. E rezar mesmo para que a nossa família ela possa ser comprometida mesmo com uma educação libertadora. Uma educação do coração que leve mesmo a pessoa à construção aí de um mundo melhor. Muito obrigado, Padre, por nos acolher aqui enquanto pároco, nessa igreja tão bela, que faz jus a esse santo nome, né, Divino Espírito Santo na nossa cidade. Passo a palavra agora ao nosso diretor, Padre Lelete, que vai propor para a gente, além de uma oração, uma reflexão sobre a família e a escola, nos entendermos, nos acolhermos como uma única equipe. Boa noite a todos, as pessoas que nos acompanham aí nos meios de comunicação, especialmente as nossas famílias da paróquia, do colégio, não só do colégio arquidiocesano, mas de todas as escolas aqui do nosso município, porque todos nós somos
educadores. Eu quero começar essa nossa conversa aqui com a oração da campanha da família deste ano, rezando assim: Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, vós nos destes a vida e nos revelastes o verdadeiro amor, transbordante e inesgotável, que brota da família trinitária. Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade desse amor generoso e gratuito, sempre aberto à vida, e como igreja doméstica, sermos fermento de vida nova para a sociedade. Que a nossa casa, Senhor, possa estar a serviço do vosso reino e cresçamos no compromisso de família humana à luz da Trindade Divina, tornando-nos semelhantes na coragem e serenidade do vosso Pai adotivo, São José, de vossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, cujo coração abriga e protege todas as famílias do mundo inteiro. Isso vos pedimos com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Veja bem, meus caros amigos que nos acompanham, querida família, família doméstica, família que se preocupa realmente na educação de seus filhos. Veja bem, eu começo dizendo que ninguém pode substituir a educação dos filhos. Ninguém substitui. Porque a educação principal, o papai e a mamãe em casa, mesmo com as suas dificuldades, mas é o seu compromisso de educar os seus filhos lá na sua casa. Outro dia eu estava acompanhando um debate onde um pai perguntou assim: professor, o que a família pode ajudar a escola na educação dos nossos filhos? Veja bem, essa pergunta aí é uma inversão. Não é essa pergunta que se deve fazer, porque a escola ajuda na educação dos filhos, fazendo o quê? Escolarização. Ajuda ensinando, quer seja as várias matérias que a escola propõe. Portanto, a educação principal é de você, papai, e de você, mamãe. A tarefa de educação dos filhos, repito, em primeiro lugar, é da família. Ninguém pode substituir o pai e a mãe. Não tem como substituir o pai e a mãe. Lá na sua casa, você está aí 20 horas durante o dia com seus filhos. E a escola? 4 horas. Portanto, a maior parte dos filhos estão com vocês. Portanto, a escola, então, ela faz também uma parceria com a família. Fazer parceria, deixa aqui bem claro, não é um querendo ser maior do que o outro, não. É os dois caminhando juntos, escola e família. Nós sabemos que no corre-corre, muitas vezes o pai e a mãe não tem tempo para conversar com o filho, de estar com ele. Mas ele não joga a responsabilidade sobre a escola, mas sim procura saber, certo? Como realmente nós podemos ajudar o meu filho a crescer, ajudar o meu filho realmente a vencer nas suas dificuldades. Não é ficar cobrando da escola, mas sim juntos buscando caminhos para que realmente o seu filho possa crescer. Portanto, não se terceiriza a educação. Não. Eu não posso colocar a escola para educar o meu filho e eu ficar de braços cruzados. Não. Não existe terceirização na educação. Existe sim caminhar juntos. Isso que é importante. Portanto, nessa nossa live, a gente realmente quer colocar que escola e educação tem que caminhar junto. A educação que eu falo é da família. E a escola junto com a família
ajuda o seu filho a crescer. Eu tenho percebido, meus colegas aí podem depois até falar ou não, que muitas vezes acontece um probleminha na escola e os pais vêm em cima da gente, cobrando. Não, é diálogo. Isso que é parceria. Não é você ficar cobrando da escola, qualquer que seja ela, quando seu filho erra. Errar, nós todos erramos. Mas buscar a solução tem que ser juntos. Portanto, é isso que eu quero dizer, começando essa nossa live. A escola ensina, a família educa, mas também a escola não vai cruzar os braços e também quer juntos buscar caminhos para o seu filho e a sua filha, tá bom? É isso aí. Já faz tempo que a gente não vê pais e filhos sentados à mesa. É por isso que nas decisões nunca sabe se abrir com franqueza. Ser família é dialogar. Já não se faz família como antigamente. O amor perdeu a trilha, assim tão de repente. Cadê aquelas juras que se faz solenemente? Um ao outro lá não dá. Ser família é dialogar. Ser família é comungar. Ser família é assumir. Ser família. Muito obrigado, Padre Lelete, por tão sábias palavras. Quem educa é a família, a escola está a possibilidade da colaboração dessa educação, além de gerar o conhecimento, além de colaborar para com a construção do conhecimento, a família tem na escola uma colaboradora também da construção do caráter. Muito obrigado. Agora nós teremos, querida família que nos acompanha através das redes aí da internet, nós teremos a colaboração do professor Lawrence, o nosso músico e também professor, que vai apresentar para a gente possibilidades de, como pai, como que nós podemos, enquanto família, contribuir para os nossos filhos, para os nossos alunos e alunas em tempos de pandemia, diante do processo de educação, essa construção do processo de educação de qualidade. Boa noite, prazer estar contribuindo para um tema debate de um tema tão relevante, né? Principalmente nessa época que a gente está vivendo. Bom, a pergunta é como que a família pode contribuir. Como pai, eu estou percebendo que a gente está passando uma época que nós estamos convivendo mais com os familiares. Então, por exemplo, eu trabalho normalmente em tempos normais durante o dia todo e estou com meus filhos durante 3, 4 horas até eles dormirem. Agora a gente está ficando mais junto. E aí a gente percebe que essa convivência, ela não acontecia não acontece em tempos normais, a convivência diária. Durante o tempo de pandemia, ela está acontecendo e a gente está tendo que se adaptar. Nos tempos normais, a criança está na escola. A escola, como o Padre Lelete bem falou, ela não pode desempenhar o papel da família, né? A gente tem que cada um assumir no seu papel e apoiando um ao outro. Eu fiz uma anotação aqui, e até para eu não esquecer, porque são muitos tópicos, né? E que a família sabe das particularidades da escola quando matricula a criança lá, né? A partir do momento que ela escolhe uma instituição de ensino, ela sabe exatamente qual é o perfil daquela instituição. Então, ela confia, né, o seu filho àquela instituição. Quando acontece alguma coisa como está acontecendo agora, os professores eles estão lidando com a criança de modo online
E eu, como professor, eu percebo o seguinte: o perfil da criança ela muda completamente quando ela está presencial na escola e quando ela está em casa. Não são as mesmas pessoas. Ela tem um perfil diferente. A participação da escola no dia a dia da criança é fundamental por causa do convívio social e da educação, das matérias e etc. Mas os meus filhos, particularmente, eles estão sentindo muito a falta do convívio com os amigos e com os professores. A função de cada um tem que ser muito bem delimitada, porque o Padre Lelete falou que assim, surgem problemas e a escola sempre é questionada, culpada de alguma forma. Mas eu estou dos dois lados e eu entendo perfeitamente as dificuldades do professor e a dificuldade da família. Quando a gente para pensar assim, olha, os meus filhos, eles têm um convívio diário com os amigos, com os professores, e agora eles não têm mais. A gente não sabe quando vai voltar. Eu penso que eles estão sofrendo e a gente, como professor, a gente precisa de orientar os alunos, mas com muito cuidado, sabe? Porque os pais eles estão assistindo às aulas e eles estão orientando os filhos na hora da aula, principalmente os pequenos. Os adolescentes eles têm um perfil de questionamento que pode que eles estando longe, as redes sociais principalmente, ele, por trás da câmera, ele muda completamente o perfil dele de sala de aula. Ele não tem o mesmo perfil de sala de aula. Então, ele se torna uma outra pessoa. Eu, como professor, estou tendo que me adaptar a cada aluno novamente. Certo? Mas eu acho que isso vai passar, nós vamos sair melhores disso, né? Os alunos vão aprender muito com isso, eles vão crescer, os pais vão crescer, vão entender mais o papel da escola. A escola também está aprendendo a entender os pais. Essa parceria pode ser que ela saia mais forte de agora em diante. E eu acho que a escola está fazendo o máximo, os pais estão fazendo o máximo, os alunos estão fazendo o máximo. Ninguém esperava por essa situação de agora. E creio eu que o perfil da escola está fazendo a diferença. Os nossos alunos, por exemplo, os alunos da rede particular, por exemplo, eles não perderam aula. Eles vão conseguir completar o ano. Diferente da rede pública, que muita gente está perdendo. Mas o que a gente percebe é o seguinte: muitos alunos eles não estão conseguindo, por diversos motivos, psicológicos, tecnológicos e entre outros, não estão suportando isso e estão realmente quase abandonando o barco. A gente tem, eu como professor, tento incentivá-los. Eu como pai, tento entendê-los. Sabe? Não estou forçando meus filhos, vejo o limite deles, sabe? E percebo a parceria. Eu sou suspeito para falar porque eu estou dos dois lados, mas eu percebo a parceria da escola com os pais. E eu sou feliz em dizer que eu creio que uma grande maioria está do lado da escola nesse momento, está todo mundo junto. A gente está fazendo um trabalho ótimo, todos os professores está todo mundo trabalhando muito. Foi uma adaptação muito rápida. Mas voltando ao tópico de um ajudar o outro, eu acho que isso é fundamental em tempos de pandemia ou não. E essa convivência agora vai servir
essa convivência online vai servir para fortalecer esse laço. E, como eu disse, a gente vai sair melhor. E a saudade está batendo muito forte, né? Então, quando a gente se encontrar de novo, creio eu que sentimentos vão aflorar. Sentimentos que ainda não tinham, algumas crianças, alguns pais não tinham parado para pensar nisso, eles vão sentir, eles estão sentindo a falta. E alguma coisa vai acontecer de bom depois de tudo isso. Então, o que eu tenho para dizer é isso, essa convivência ela é muito... ela se faz, como diz o Padre Lelete, é uma parceria, sempre. E quando alguém se... Eu costumo dar um exemplo aos alunos, o seguinte, Juliano, quando você entra para um clube, o clube são dos camisas amarelas, você não pode chegar no clube querendo vestir uma camisa vermelha. Você aceitou entrar no clube porque ele era dos camisas amarelas. Né? Então, quem entra numa instituição de ensino sabe exatamente o que está querendo. Né? Matricula seu filho lá pelo perfil da instituição e confia nela. Então, eu acho que é isso, sabe? A parceria se faz uma confiança mútua e vamos seguindo, né? Vamos aguardar isso tudo. Dolores, eu quero fazer você uma pergunta como pai, para responder. Sim. Depois que isso passar, é lógico que não vai passar agora, mais específico, quais mudanças que as famílias vão ter? Que tipo de mudança que você vê lá no futuro das famílias? Como pai, respondendo. Sim. Primeiro que eu acho que as famílias vão entender melhor o papel da escola, dos professores principalmente, mas da escola como um todo. Porque os professores agora eles estão representando a escola, eles estão entrando na casa das pessoas. Nós estamos entrando na casa das pessoas, todos os dias, entrando na intimidade delas e elas na nossa. Na hora que a gente liga uma câmera para dar uma aula online, a gente está entrando na intimidade dessa pessoa e elas na nossa. Então, eu acho que assim, quem está entendendo esse momento vai ter mais respeito pela escola, pelo professor profissional e também pelo aluno. Os próprios pais, eles não conhecem o aluno como aluno mesmo, ele conhece como filho, mas como aluno ele não conhece, ele está conhecendo agora, ele está convivendo mais. Eu estou convivendo mais com a minha família no dia a dia. Eu conheço agora o meu filho aluno, minha filha aluna. E antes eu não conhecia, não sabia como eles eram alunos. Então, eu acho que essa vai melhorar a convivência e vai aumentar o respeito mútuo. Muito bem respondida, professor Launes, colega. Não me deixou... Você me fez até me lembrar aí da Mariana Sofia, do Miguel, da Camila Cristina, minha família que está em casa agora junto com a gente participando dessa live. O quanto que é gostoso e o quanto que a gente pôde se apropriar mais do tempo para conviver, para estudar, para participar, para fazer escola na família e viver a escola também no contexto familiar.
maravilha! Família é o meu lar, é o meu tesouro. Convido agora a Cristina e o Joaquim, que são pais, também são funcionários do CAOB, do nosso Colégio Arquidiocesano, têm aí os estudos da pedagogia, para colaborar agora para a família que está em casa sobre o acompanhamento, o rendimento e o desenvolvimento dos nossos alunos, alunas, também filhos e filhas do qual vocês vivenciam na prática. Boa noite a todos e a todas, ao nosso Padre Lelete, Padre Mário Marcelo, a Juliano, a todos, enfim, que está aqui, que estão em casa também acompanhando a nossa live. Eu começo com um pensamento que me reporta lá no tempo de faculdade, quando a Marilena Chauí falava assim, e tem isso nos livros dela, que ela lembra a seguinte frase: o mestre não é aquele que ensina, mas aquele que de repente aprende. E depois nós portamos lá na pedagogia de Paulo Freire, onde vem falar da pedagogia do oprimido. Aí reportamos talvez lá no passado, muito distante, onde Nietz, onde Go, onde vários outros pensadores falavam no passado. E a gente recorda lá do mito da caverna. Aí a gente se coloca dentro dessa caverna, sem conhecer o que está lá fora, que é como colocar esses nossos filhos para enxergar o mundo lá fora. Aí a gente vê essa importância, como nos tópicos do acompanhamento, do rendimento, e dessa junção entre família, que educa, e a escola, que gera escolaridade na construção do ser humano, na ética, no valor e na construção de um mundo melhor. Então a gente se reporta a várias coisas. A criança, quando ela sente que a escola e a família ela está inserida nesse processo para que ela tenha esse discernimento no futuro e sabe-se que isso vai fazer dela um cidadão crítico e construtivo, aí a família fica mais tranquila, porque ela teve a capacidade, ela teve a escolha e ela teve o verdadeiro sentido de colocar e de educar o seu filho para a sociedade, para se tornar cidadã crítica, cidadã que respeita os direitos do seu próximo e que faz um mundo melhor. Muito nos entristece atualmente, a gente viu ontem, pelo menos eu li ontem, que vai ser cortado mais 18% na educação do Brasil. Aí a gente fica imaginando, poxa, onde é que está o compromisso? Aí a gente se rebota, não, mas lá nós temos a qualidade, nós vamos deixar e temos a consciência, não só a nossa escola no CAOB, mas também a gente sabe tantas dificuldades que as outras escolas estão correndo, mas que isso aí, ela sabe que vai ultrapassar e vai viver, dizer que, poxa, não adianta cortar na educação quando você tem uma família que já está dando essa ênfase de trabalhar junto com a escola e de ver uma sociedade melhor e mais justa. Então, essa é uma das posições, comigo, com a Cristina, que hoje nós temos filhos que já estão na universidade, fazendo universidade, mas passamos por isso. E esse desafio, Juliano, Padre, Ádila, que a gente está vivendo nesse momento, está sendo um aprendizado muito grande e que lá na frente a gente vai ver que as duas instituições elas têm que estar inseridas junto, que é a família e a escola. Joaquim, você tocou no assunto aí, importante, só acrescentando. É mais fácil eu governar um povo sem instrução do que um povo instruído. Por isso, talvez, que não dão valor à nossa educação hoje. Então, eu penso assim. Com certeza, Padre. Isso aí é muito mais fácil. Ainda mais no nosso país, que é um país jovem ainda, apesar de ter 500 anos, mas em vista do mundo inteiro e que nos dá muita alegria em de saber que nossa Fiocruz é a segunda, ou quase que chegando à primeira, que vai fazer essa vacina, que vai fazer essa transformação e que vai chegar nessa vacina para curar essa pandemia do Covid-19. E isso a gente acredita porque
na educação, mesmo que ela ainda é um pouco freada, eu vou falar de todos, talvez desses governantes que estão por aí, que para eles, quando o Senhor diz que é mais fácil dominar um povo que não tem cultura, realmente é mesmo, o povo de cabresto, mas eu acho que a gente tem que mudar, nós temos essa obrigação de fazer essas instituições, família e escola, a mudar esse paradoxo, a mudar esse conceito. E quando a gente fala em acompanhamento, rendimento e desenvolvimento, toda essa situação que a gente vivencia, o nosso novo cotidiano, né? Assim, foi necessário adaptar para descobrir, e a partir daí, o que se pode se... Foi extremamente necessário essa parceria, escola e família, para que as coisas começassem a encaminhar. O início foi muito difícil? Foi sim. Foi difícil para a família, foi difícil para a escola. Não foi fácil. Ainda não está sendo, porque muitas adaptações ainda precisam ser, precisam acontecer. Mas, se a gente for parar para pensar, a pandemia trouxe pontos muito positivos. Quantos pais não sabiam ou não tinham interesse em procurar saber como que era a vida escolar do filho, né? Então, foi preciso uma pandemia para dar aquele baque e o pai parar e pensar assim, opa, alguma coisa eu vou ter que fazer. Ou às vezes, essa escola, tá, a escola está fazendo o papel dela, está fazendo a parte dela, mas eu, como pai, eu preciso acompanhar, porque se eu acompanho, o rendimento e o desenvolvimento dos meus filhos, ou do meu filho, ele vai estar totalmente diferente. Agora, se nesse campo eu sou um pai que não tenho o acompanhamento do meu filho, que não prezo em ajudá-lo nas atividades, no desenvolvimento das atividades, ou estar presente com ele, mesmo também tendo as suas limitações de pai, né, ou na questão teórica, se a criança se sentir tranquila, mesmo que o pai tenha essas dificuldades, mas ele percebe que o quê? Existe uma interação, família e escola. Não existe desenvolvimento sem acompanhamento. E não existe acompanhamento sem desenvolvimento. Não existe um papel maior do que o outro. A família tem o seu papel. A escola, o papel dela, educar. Educar no âmbito teórico, né? A parte psicológica, a parte que vem familiar, andam juntas, caminham juntas. Então, se nós conseguirmos caminhar juntos, ter essa sintonia entre escola e família, o desenvolvimento da criança vai ser outro totalmente diferente, mesmo com as limitações que ela possa ter. Mas a segurança que é transmitida a ela vai lá na frente, ela vai trazer outra situação totalmente diferente do que é esperado, né? Ela vai melhorar o desenvolvimento, ela vai melhorar o comportamento. Às vezes pode ser que é uma criança muito tímida, uma criança que, geralmente quando a criança tem muitas dificuldades, ou ela se retrai, fica muito tímida, ou ela vai demonstrar na questão disciplinar. Mas cabe a nós, pais, entender o nosso papel e caminhar unidos com a escola. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava.
maravilhosa, a participação maravilhosa também de você, Joaquim e Cris. Então, bem colocaram a importância da confiança da família para com a escola, seja ela qual seja, do setor privado, do setor público. Quando nós, pais, confiamos na escola, a gente abre o nosso filho para o processo de autonomia. E essa é a minha colaboração que eu trago para você que está em casa, enquanto psicanalista, né? Existe na psicanálise um ramo chamado psicanálise e educação, que interpreta a psique humana sobre a interferência psicossocial que a escola desenvolve no sujeito, no indivíduo. E na escola a gente trabalha com a criança, com o adolescente, com o jovem, então nessas 3 instâncias do desenvolvimento humano, né, a segunda infância, depois aí dos 3 aninhos, dos 5 aninhos de idade. Então, sim, a gente trabalha a segunda infância, a adolescência, a juventude, e é importante, enquanto saúde mental, que a família, de fato, confie na participação que as escolas terão no processo de desenvolvimento de seus filhos. Por quê? Para a psicanálise, a nossa psique ela se desenvolve sobre 3 vias, né? Desde o momento do nascer da criança, 3 grandes instituições vão interferir no seu processo de conhecimento, né? No seu processo de se ver enquanto sujeito, na sua personalidade e em seu caráter. São essas 3 as instituições. A família, em primeiro lugar, depois a escola e, em terceiro lugar, a religiosidade, a religião. Então, se você parar para pensar um pouco, são essas 3 instituições, família, escola e religião, que colaboraram para que nós nos tornássemos o que somos hoje, sujeito, independente. Qual é o papel da escola nesse sujeito independente autônomo? Preservar que ele, primeiro, consiga lidar com o espaço alheio a ele. Lá na família, lá com as crianças, né, do 0 aos 3, do 0 aos 5 anos de idade, a criança tem um domicílio, um lar, aquilo que nós chamamos de casa. A palavra casa para a criança é muito importante porque representa proteção. Um determinado momento da infância dela, ela vai para a escola e ela vai precisar lá aprender a conviver com o diferente. É nesse processo de aprender a conviver com o diferente, seja na educação infantil, através das brincadeiras, de dividir o brinquedo, dividir até o lanchinho, dividir o silêncio, dividir a fala, é nesse processo que ele vai se ver, se encontrar em meio aos outros colegas. Então, a gente tem uma grande interferência no processo e no desenvolvimento da sua personalidade. Os perigos que há quando a família não confia na escola, por exemplo, é de desenvolver uma criança insegura. Quando a criancinha, por exemplo, chega lá, mamãe, o meu coleguinha me bateu, me machucou. Quando a família dá uma ênfase muito negativa a esse processo, a criança ela se vê insegura naquele lugar social e sempre segura no lugar de domicílio dela, nessa palavra psicanalítica chamada de casa. Por uma colaboração psicanalítica para os pais, quando isso acontecer, tentem propor para a criança a solucionar seus problemas escolares na escola. Por quê? Exatamente porque eu também sou pai, falei anteriormente, mas quando nós interferimos nesse processo domiciliar, a criança vai, sem querer, de forma inconsciente, confundir os espaços. Ela pode, pois, acreditar que os nossos pais, que o pai tenderá à autoridade escolar também. Isso é muito perigoso. Perigoso por quê? Com o passar dessa infância, na entrada da adolescência, iniciam-se o jogo de sedução. Esse jogo de sedução psíquico, a gente faz às vezes sem perceber, sem notar, gera inúmeras maleficências sociais. O processo de sedução, ele sempre acontece quando nós tendemos a alguém que nos auxilia o tempo todo. Sendo os pais esse processo de auxílio permanente, sendo os pais esse processo de autoridade na escola, também na religião, em qualquer gama de possibilidades sociais, a criança tenderá a jogar sempre a favor dela. E nós podemos, a nível de caráter, né, porque essa personalidade já está formada, mas esse caráter ele vai ter sempre essa interferência do campo social, nós podemos formar uma pessoa de caráter duvidoso, uma pessoa de caráter mutável,
né? Todos nós somos, nosso caráter ele é mutável diante da nossa história de vida, mas negativamente falando, um caráter que sempre estará a serviço do interesse dessa criança. Então vejam bem, do ponto de vista da saúde mental, quando o pai, quando a mãe coloca a autoridade escolar para aqueles de quem de direito, os professores, os auxiliares escolares, a administração, o corpo docente, a criança aprenderá a não jogar, a não praticar esse jogo de sedução, a não usar-se em sabedoria para penalizar o outro quando as suas frustrações vierem à tona. Gerando esse processo de autonomia, possibilitando que a criança, ou estimulando que a criança resolva seus problemas fora de casa, exatamente nos lugares extra-casa, iremos colaborar para a terceira fase escolar, que é a fase da juventude plena, que nós em psicanálise chamamos de autonomia. Se tem algo que nós, enquanto escola, desejamos para o seu filho, para a sua filha, que está presente contigo em família, participando dessa live, se tem algo que a escola, que o setor escolar deseja para os nossos alunos, é que eles sejam autônomos. Autônomos para conseguir elaborar as frustrações, os nãos da sociedade, os limites que a sociedade nos impõe. Elaborar essas frustrações para construir projetos, colocar-se disponível para, através de si mesmo, com a própria sabedoria, com a própria eficiência de pensamento, ser sempre melhor do que é aquele momento. Nós estamos vivendo aí esse princípio de pandemia. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Inclusive os meus alunos do CAOB, eu sempre falo, olha, tentemos dar o nosso melhor, enquanto a gente não pode ser melhor ainda. Essa frase não é minha não, ela é de um grande filósofo aqui no Brasil, Mário Sérgio Cortella. Perguntaram para ele qual é o segredo do sucesso. E ele, em uma determinada palestra, fala, olha, se tem um segredo que leva as pessoas até o sucesso, é dar o seu melhor, enquanto você não pode dar melhor ainda. No seu momento de pandemia, no seu momento que você precisa estudar de forma online, tudo que nós estamos fazendo hoje, né, é de forma online, o diálogo, a participação social, nossa Semana Nacional da Família. Dê o seu melhor, para que quando você tiver a chance, você vai conseguir ser melhor do que é. Juliana, só um minutinho. Me veio aqui na mente a pergunta: quando começa a educação na familiar? E eu respondo, você pode me corrigir. A educação da família começa logo após a concepção, correto? Se realmente os pais ali não estão bem, aí a criança também já vai nascer um pouco assim, sem rumo, correto? Correto, padre. A psicanálise tem até uma grande autora da psicanálise, chamando Melanie Klein, né, da psicanálise inglesa. Ela fala que a educação familiar até inicia no útero. No momento em que os pais descobrem que estão grávidos, olha a palavra que eu gosto de usar. Quando eles descobrem que estão grávidos, eles precisam preparar esse ambiente de familiaridade para que a criança, no momento do nascer, seja tão acolhida quanto o útero que a acolhe. E quando nós estamos aí em casa, nesse processo de acolhimento, dica também para a família, né, da psicanálise, existem assuntos que os nossos filhos não têm que assistir. Se eu posso colaborar para você que está em casa, né, as nossas crianças, os nossos jovens, eles terão lá as frustrações de vida para elaborar. Se eles precisarem trabalhar com excesso psíquico para elaborar também as nossas frustrações enquanto pais, né, vai ser muito pedante, vai ser muito pesado para eles, não será justo. Então, esse processo de autonomia, esse acolhimento familiar, é que trará para a gente, de acordo com a psicanálise, a saúde que tanto desejamos. Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quanto tantos não a têm. Agora fala do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso.
Só a isso chamo paz. Estamos lá nós com as nossas utopias, né? A utopia, para quem não conhece o termo, é um sonho que a gente às vezes fica desanimado para pesquisar, para buscar, mas ele rende grandes resultados, né? Então, sejamos utópicos quando desejamos a paz, quando desejamos o amor, quando desejamos essa configuração permanente e plena de família. Agora, nesse momento, teremos a participação nobre da Ádila, que é a nossa assessora do colégio, assessora da direção do Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco, que vai nos propor ideias sobre a relação entre a escola e a família, né? Elas que são grandes mantenedoras do que a gente chama de educação. A palavra é sua. Boa noite. Bom, este processo desenvolve junto à família e à escola. E como é importante. A criança, na primeira infância, é onde que ela começa em casa a aprender o seu caráter, a dirigir o seu caráter, os valores éticos, os valores de respeito, de amor. Isso vem todo de dentro da casa. E o que quando chega aquelas crianças para a gente lá na escola? É onde que ele vai aprender ali a coletividade. É onde ele vai começar a conhecer o que é dividir um espaço, o que é dividir um brinquedo, o que é dividir o lanche. Às vezes o lanche está tão gostoso, o outro pede um pedaço, e às vezes ficam sem querer dar aquilo. Mas ali, com o trabalho da escola, com o trabalho do professor, vai mostrar para ele como é importante você dividir. Então, eu acho isso muito importante nessa socialização, aonde que eles vão crescer juntos. Né? E mesmo dentro disso tudo, conforme a cada idade, a cada tempo que ele vai passando, é o encontro de alguns desafios, de frustrações, de não poder aquilo, de não poder um monte de coisa. Que a escola, ela tem que manter uma regra, uma disciplina, que isso também é muito importante para quando ele vai embora dali. Tanto a criança quanto o adolescente. E a família tem que confiar neste processo que a escola faz, que não é só o conhecimento. A escola também ensina as regras, o limite, porque quando ele sai de lá, ele vai sair com isto dentro já da sua cabecinha, e as frustrações lá fora vão ser menores. E além de menores, eles vão saber lidar com elas. Vão saber como que vai fazer. É onde que adquire o equilíbrio entre a escola, o aluno e a família. Eu sei que o que nós estamos vivendo hoje, eu penso que de tudo realmente não vai ser ruim. Como que a família está podendo ver e participar com o seu filho do crescimento dele? Ele está crescendo, ele está virando... Vão abraçar mais os mundos. Tem uma reflexão muito mais importante da vida do que nós estamos vivendo, do que nós estamos vendo hoje. Eles vão sair mais fortes disso tudo, mesmo sendo crianças, mesmo e os adolescentes também. Né? A gente sente muito o adolescente triste, com saudade do abraço, mas eles vão saber a importância de um abraço. Eles vão valorizar o sorriso de que um dá para o outro, ou aquele abraço que quando chega no colégio, ali na portaria, quando passa e dá um sorriso e fala um bom dia. Então, eu acho que isso tudo vai ser muito melhor daqui para frente. Então, assim, o que a gente tem que procurar, como escola, como família, é refletir sobre isso tudo e tirar do que for melhor. Tem muita coisa ruim? Tem.
mas você pode olhar para o outro lado que você vai encontrar muita coisa. É sofrido? É. Mas às vezes a gente aprende a ter mais com o sofrimento do que só com alegria, né? É aonde que cria essa frustração e vai dar um adulto resolvido. Vai dar um adulto que vai saber se defender, que vai saber como resolver os seus problemas. Eu quero. Eu não sei. O colegial, não sei qual foi o presidente, se é Kennedy ou não. Não pergunte o que a escola pode fazer para os meus filhos, mas sim o que juntos podemos fazer para educar os nossos filhos. Tá bom? É isso. Muito bom, padre. O que juntos, família e escola, podemos fazer para os nossos filhos. Já estamos iniciando. Juliano, eu acredito que nós podemos fazer muita coisa, tá? Muito, muito, muito mesmo. Se nós estivermos juntos, se a família nos entender e a gente também entender a família, porque ela também tem suas amarras, seus problemas. Mas como que a gente vai fazer isso, padre? Dialogando. A parceria. A parceria e ter um bom diálogo um com o outro. É nisso aí que nós vamos crescer e a família também vai crescer. Eu acho que é por aí. Muito bem, você nos ajuda muito a concluir esse momento de live, Ádila, Padre Elete também, né? A família e a escola juntas em respeito mútuo se configuram a raiz educacional da criança, do adolescente, do jovem. Isso se deve ao emaranhado de emoções vivenciadas pelo aluno, pelo filho, pela filha, no processo da maturação cognitiva e psicológica dele. Quando não há equilíbrio entre essas duas instituições, família e escola, o educando tende a usar seus meios emocionais para apenas satisfazer seus interesses imediatos, e isso é muito perigoso. Nós precisamos lutar para os nossos interesses duradouros. O amor é um sentimento duradouro, a paz, a compreensão e a humildade. Se ele se prender a somente o imediatismo, ele vai ter a lamentável possibilidade de se desenvolver fragilmente enquanto indivíduo social. E é exatamente isso, família, paroquiando, da Paróquia Divino Espírito Santo, família Caob, Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco, família Caob, Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, a todos vocês que estão nos acompanhando. É exatamente isso que nós desejamos repassar para vocês nessa Semana da Família. Tenhamos a satisfação de caminhar juntos na educação dos nossos filhos e dos nossos alunos. Antes do canto final, eu posso fazer agora a oração final, né? Vamos pedir a Deus, né? A oração aí da Semana da Família. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, vós desta vida, e nos revelastes o verdadeiro amor, transbordante e inesgotável, que brota da família trinitária. Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade desse amor generoso e gratuito, sempre aberto à vida, e como igreja doméstica, somos fermento de vida nova para a sociedade. Que a nossa casa possa estar a serviço do nosso reino. Amém. Só uma pequena lembrança que me faz reportar nesse momento é a palavra do Papa Francisco, onde ele nos diz, e isso vale muito para a educação, que a educação tem que criar pontes e não construir muros. Nós temos que ter essa evidência, nós temos que ter essa fala do Papa Francisco, que nos exorta a, juntos, família, escola, sociedade, a justamente a criar essas pontes para o conhecimento, para o desenvolvimento, para o caráter e para essa educação inclusiva, exclusiva e não educação excluída. Essa é a minha palavra. Antes do canto final, eu quero agradecer ao Padre Marcelo, a oportunidade que nos deu de estar aqui colaborando, né, na nossa fala da educação e também da família. E agradecer a Ádila, a minha assessora,
Juliano, meu querido, secretarista, Joaquim, meu companheiro do dia a dia aí, Cristina, professor Lauro, sim, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos, tá bom, gente? Que Deus abençoe. Amém? Quer falar alguma coisa? Padre Marcelo. Em nome da paróquia do Divino Espírito Santo e também como mãe, nós gostaríamos de agradecer esse momento. Foi um momento maravilhoso, rico, de grande aprendizado, tenho certeza, para todas as famílias, para todos os pais. E peço a vocês, que assistiram a este momento, que possam compartilhar aí nas redes sociais de vocês, para que outros pais que não tiveram momento de assistir nesse momento, possa assistir em outro momento. Mas tenha certeza que foi de grande valia. Muito obrigada. E agora, para encerrar o nosso momento de reflexão, nós finalizaremos com uma música de autoria do Padre Zezinho, que todos nós conhecemos e que eu gostaria que todos nós cantássemos juntos. Vocês que estão em casa, nós que estamos aqui presentes, fazermos um coro único e cantar e lembrar da nossa infância, do nosso momento em família. Nenhuma família comece em qualquer de repente, e nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obriga a viver sem nenhum horizonte. Eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, nossas famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Viva nossas famílias! Viva! Bom, boa noite a todos, que Deus abençoe mais uma vez, amém?